Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. No programa de hoje falaremos sobre o cenário condominial no Rio de Janeiro. Todo mundo sabe da beleza, das belezas naturais do Rio de Janeiro, de alguns segmentos que prosperam muito bem na cidade e o segmento condominial, sindicatura profissional. Bom, temos dois convidados especiais. Vem comigo. Os nossos convidados são dois síndicos profissionais de sucesso, dois síndicos 5 estrelas, Guilherme Goman. Guilherme, muito bom ter você aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Já faz um tempo que eu não estou aqui e vamos lá. Vamos nessa. E o nosso síndico popstar, metrosexual, Fulvio Stagi. Prazer ter você aqui, Fulvio. Obrigado, Ricardo. A culpa é sua. Não esqueço nunca dessa palestra de como se apresentar em assembleia. E aí a gente tem que se cuidar, tem que se apresentar bem. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. E vamos falar do Rio. Então vamos começar a falar sobre o segmento condominial e de sindicatura profissional no Rio de Janeiro. Eu tenho muito viajado pelo Brasil e a gente tem algumas características de alguns segmentos, de algumas regiões do Brasil. E o Rio de Janeiro ele se enquadra muitas vezes, pontuado até por vocês, eu quero ouvir a opinião de vocês dois, mas por os síndicos do Rio, por uma característica até que eu vou começar falando, queria ouvir a opinião de vocês. Desculpe a sinceridade aqui, de que muitas vezes o carioca quer o bom serviço, mas não quer pagar pelo bom serviço. E que o síndico profissional sente muito isso lá no Rio de Janeiro. Queria começar com você, Fulvio. Você concorda com essa frase inicial? Você discorda? Você atua em algumas cidades do estado? Como que você visualiza isso? Bom, eu atuo mais no interior do estado, né? Mas é o que a gente tem sentido muito, muito hoje. A gente tem entrado em alguns condomínios e o pessoal que é o básico, né? O cenário também é assim, Ricardo. Ninguém quer ser síndico, vamos chamar uma pessoa de fora e você está aqui para fazer o básico. É isso. Então, para fazer o básico, eu não quero pagar muito caro também. Exatamente. Mas exatamente é esse o discurso. É para não pagar, né? Ele fala que só quer o básico, né? Mas depois a gente sabe como é que vem a cobrança. Esse ano eu renunciei de um condomínio porque o condomínio estava ficando tão feio, estava se desvalorizando tanto, que aquilo ali estava sendo gerido por mim, né? E é muito ruim você chegar numa assembleia, os moradores falando assim, pô, você viu a cozinha gourmet que eu fiz? Você tem que ir lá para ver o que eu comprei, eu reformei isso, eu reformei aquilo. Quer dizer, a unidade está toda bonitinha, mas por fora está caindo aos pedaços. E então, aí quem é o síndico? É a gente, né? E aí a gente fica com essa fama ali ruim na cidade, né? Que a nossa gestão está ruim, que o prédio está abandonado. Guilherme, você atua na capital? Sim, mais na zona sul do Rio, né? Estamos falando ali de Copacabana, Ipanema, Leblon, Flamengo. Você sente como nesse sentido? Cara, o que eu sinto é o seguinte, né? Tá tendo uma mudança, assim, para gestão mais profissional, mas a questão do valor está pesando muito, né? Quando você apresenta a proposta, às vezes aquele síndico quer continuar no condomínio para não pagar a taxa condominial, joga o valor lá embaixo e as pessoas pensam, entre ficar com um valor mais baixo com alguém que a gente já conhece, então vamos manter dessa forma como tá, entendeu? E a verdade é o seguinte, as pessoas não estão preocupadas, como o Fofo colocou, se o prédio tá bom ou não. A casa dele tá ok, se no momento a condomínio não tem cota extra, vai levando a vida, entendeu? E a zona sul do Rio tem uma característica que é condomínios pequenos, né? E normalmente você tem mais dificuldade de cobrar valores altos em condomínios pequenos. Você tem uma maior cobrança normalmente em condomínios maiores, como a gente tem ali na Barra, por exemplo, ou como você tem ali dentro das cidades que você atua, como o Alphaville, que você tem ali dentro, que na verdade é associação, mas se assemelha muito a condomínio. Então, também essa característica de condomínios menores
também tem uma dificuldade de você empregar uma cobrança uma valorização um pouquinho maior, né? O que eu vejo é o seguinte, né? Ano passado eu tive algumas propostas para atuar na Barra, sabe? Em prédios comerciais, uma até de 200 salas. Mas esse tipo de prédio, o pessoal está confundindo figura de síndico com gerente predial, né? A pessoa chegou assim para mim, qual é a sua pretensão salarial? Lá na entrevista, né, com o pessoal do conselho, eu perguntei, vocês querem quantas horas em si? A gente quer que trabalhe de segunda a sábado, 8 horas. Aí eu falei assim, isso é uma CLT 220 horas, então eu vou te falar um valor que você vai achar muito, mas o cálculo não é dessa forma, é hora trabalhada. Eu falei 12 mil. E ela falou, é um absurdo. Eu falei, não, hora trabalhada dá R$55. Não, e aí, João, trazendo o Fulvio de volta para a conversa, parece que você quer comprar aquele shampoo com acondicionador 2x1, né? Sim. Então você contrata o síndico e já traz junto o gerente predial. Já é síndico, é gerente predial. Na verdade, você põe o cara como síndico, mas ele fica no prédio o tempo todo. Isso, além de ser uma confusão e uma interpretação errada, porque o síndico profissional, ele não muda a sua atuação do que um síndico voluntário, ele só faz de maneira... tem que fazer de maneira mais competente, mais profissional, mais organizada, trazendo mais resultados, mas ele continua tendo as mesmas atribuições. É um perigo para o condomínio, porque se esse síndico depois ele quiser entrar com um processo se dizendo funcionário do condomínio, muito provavelmente ele vai conseguir, né? Porque ele vai trazer 8 horas por dia, 220 horas semanais. Semanais não, mensais. Né? Você vai ter ali um vínculo empregatício muito fácil de comprovar. O Guilherme colocou bem aqui, condomínio comercial, e tá fresco aqui, né? Eu tive uma assembleia ontem de um condomínio de consultórios médicos, né? São 23 consultórios, e o pessoal fazendo um monte de perguntas. Eu falei, bom, vocês querem que eu trabalhe aqui como condomínio ou como clínica? Não, como clínica. Então eu falei, então vocês têm que contratar outra pessoa. Porque isso aqui é um condomínio e eu estou aqui como síndico. Eu não sou expert em gestão de clínica médica, de call center, né? De cada médico tem uma particularidade de atendimento. Então, é isso que está acontecendo, né, Guilherme? O pessoal, não, aqui é um condomínio, chama um síndico. E aí, quando chega lá, eles querem, na verdade, um gestor ali dentro, né? Específico da área. E aí quer pagar pouco e... Exatamente. Deixa eu aproveitar e agradecer aos nossos patrocinadores que proporcionam esse programa para vocês. Repinte, especialista em restauração predial, Síndico Legal, Portal de Leis e Gestão Condominial, Gabor, a melhor formação de síndico profissional do Brasil, e Síndico 5 Estrelas, a certificação que mudou o cenário condominial brasileiro e faz esses síndicos terem tantos sucessos. A fila de espera para o próximo ciclo já está aberta. Clique no link que está na descrição. Também não deixe de curtir o nosso programa, compartilhar, disseminar informação de qualidade, dar seu like, fazer seu comentário. Estamos também nas principais plataformas de podcast, inclusive com extra exclusivo no podcast. Então você no YouTube depois vai lá para o podcast. A questão de exigir muito para o síndico, acho que é uma questão de você também entender que aquele papo, e tem papo de vendedor e tem papo de comprador, né? O papo de comprador, não, eu só quero o básico, isso aqui para mim tá bom, não precisa fazer. Aí você assume como síndico e começa as exigências. Você também sente essa dor atuando lá? O que eu sinto mais, o choque, é o seguinte, né? Quando você pega um condomínio que está muito ruim e você apresenta para o conselho, olha, essa aqui que é a previsão orçamentária corretamente, o que tem que ser feito. E as pessoas veem, mas o condomínio vai aumentar 40%, 50%. Eu falei, olha, mas se não tiver isso, essas manutenções que são ordinárias, o condomínio não vai conseguir ir para frente. E se tiver um problema, quem vai ser o culpado? Sou eu. Então não tem como a gente fazer só o básico. A gente tem que cumprir leis, né, regras e tal. Então fica difícil, entendeu? Tem que fazer o básico dentro da lei. A gente sabe que é difícil em muitos condomínios que não tem dinheiro mesmo, entendeu? Inadimplência alta, poucas unidades. Mas não tem como você fazer, como o Fulvio colocou, o básico sem cumprir a lei. Você fazendo o básico cumprindo a lei já se torna algo caro para você manter, entendeu? O Rio de Janeiro, como eu já falei, da característica da capital, mas também em cidades do interior, tem muitos condomínios pequenos de alto padrão, né? Diferente, por exemplo, de outras regiões, como São Paulo, que cresce muito condomínios de alto padrão de grande porte. No Rio de Janeiro a gente tem, e pela formatação ali da Zona Sul principalmente, a gente tem diferença da Barra, obviamente,
mas a Zona Sul é essa característica. Vocês entendem que o condomínio de porte maior número de unidades, ele é mais fácil, entre aspas, de se realizar a gestão para a gente conseguir ter uma arrecadação maior, conseguir, no montante, ter mais dinheiro para conseguir executar o que é necessário executar, do que dividir, às vezes, por 10, 15, 20 unidades? Depende. Né? Boa resposta. Né? Depende. E agora vamos às correntes, né? Ricardo, depende pelo seguinte, porque eu tenho um condomínio de poucas unidades que me dá muito trabalho, por conta de morador que está ali. Né? É lógico que na hora de você fazer um investimento no condomínio, por exemplo, em termos de segurança, você dividindo por 200, isso sai... Vou te dar um exemplo. Você vai fazer um sistema de controle de acesso com tudo de última geração, R$200 mil. 100 por cabeça. Aí você pega a empresa que vai fazer, divide em 6 vezes. Então você já pega R$200 mil, divide em 6, divide por 200. A gente sai na urina, né, como o pessoal costuma dizer, né? Então é muito fácil de você implantar. 1.000 por cabeça, na verdade, né? Falei sim, mas 1.000 Exato. E dividido por 6. E aí, o que eu sinto e que eu sempre falo também, você consegue muito mais implementar qualquer melhoria no condomínio quando o que predomina ali é proprietário. Agora, quando predomina inquilino, é muito difícil porque o cara fala, não moro lá, então qualquer coisinha que colocar ali para melhorar tá bom. E onde é proprietário, realmente, a gente sente uma facilidade muito maior de conseguir fazer os investimentos no condomínio. Falando de cenário do Rio de Janeiro, a gente tem muito a figura do carioca como um povo alegre, um povo mais expansivo, né? Em termos comportamentais, é difícil vocês terem comparativos porque vocês atuam no Rio de Janeiro e não em outras regiões também. Mas vocês têm muita essa questão de festas, essa questão de som alto, essa questão vocês acreditam que isso pode ser uma particularidade do Rio de Janeiro ou não? Eu acho que depende do bairro, porque assim, onde Copacabana que eu atuo mais é um bairro antigo, não são muitos prédios que tem play, áreas de lazer, entendeu? Isso foi implementado basicamente na década de 80, sabe? E os condomínios de Copacabana na década de 50, de 40, de 60, não tinha muito isso. Já quando vai fazendo condomínios mais novos, que são poucos na Zona Sul em si, tem alguns problemas sim, mas acho que nada que chega a criar um transtorno muito grande, entendeu? Você acha que carioca é pior ou não está na média do brasileiro nesse aspecto, Fulvio? Você pode falar porque você é carioca, né? Eu não posso falar sim ou não, porque eu também não sei, né? Nunca morei no Rio de Janeiro e não administrei condomínio lá. Não, eu não tenho... em relação à festa, assim, eu não tenho... Tanto em condomínio grande quanto em condomínio pequeno, não tenho muita reclamação, não. Tenho tido reclamação hoje muito de cigarro, de coisa assim, cachorro, né? Os normais ali dos Cs ali. Mas em relação à festa... tem sido normal, né? Tranquilo. Normal, tranquilo. Eu quero falar com você sobre 3 assuntos. Quero falar com você sobre a segurança, porque o estado do Rio de Janeiro é um estado que, infelizmente, temos problemas de segurança forte, mas, curiosamente, não tem, pelo menos publicamente, muitos problemas de segurança em condomínio. Quero falar sobre isso, a visão de vocês. 2. No Rio de Janeiro tem uma grande empresa, que eu não vou falar o nome, que está apostando no fazer o back-office dos síndicos profissionais para eles se tornarem pequenas administradoras. Não sei se vocês sabem desse movimento, queria saber a opinião de vocês sobre isso. E 3, queria saber, tem um movimento muito forte, o Síndico 5 Estrelas no Rio de Janeiro, principalmente na capital, muito unido. E eu percebo que alguns avanços foram feitos através dessa união. Queria que vocês contassem também como vocês estão sentindo isso. No segundo bloco, vocês dois trazem essas respostas e muito mais. E você, na sexta-feira, terá essas informações tão valiosas. Aguardo você. Até lá!